porque existe uma naturalização no discurso que desumaniza esses homens. Porque quando um cara fala bandido bom é bandido morto, não é o cara que tinha 117 fuzis em casa, gente, na zona sul do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Não, a face desse bandido que ele diz que bandido bom é bandido morto é uma face negra que pode ser confundida com qualquer homem negro que tá simplesmente andando pela rua ou tá dentro do seu carro. Oi, gente, essa semana eu acho que não tá tudo bem, realmente. Eu nem sei direito que rumo esse vídeo vai tomar, porque tá sem roteiro nem nada, mas eu decidi vir aqui conversar com vocês. Quem me acompanha no Instagram viu que eu comentei que eu tava escrevendo um roteiro sobre o homem negro da sociedade brasileira, principalmente, né? Porque eu não sei se vocês recordam, mas foi na semana passada que a gente se deparou com algumas notícias, como a do menino que sofreu racismo no Bob's. Eu não sei se vocês viram esse caso, mas foi o caso de duas meninas que gravaram ofensas racistas a um funcionário do Bob's e postaram no Instagram. E aí esse caso repercutiu muito. A gente também tinha a situação com o Rodrigo, ex-Big Brother, que sofreu ofensas racistas através da internet também, ao ponto de terem que desativar o Instagram dele, os comentários do Instagram dele, porque essas ofensas atingiram também a mãe dele. E além desses dois casos, a gente também tinha a questão do DJ Renan da Penha, que foi acusado por associação ao tráfico por promover o baile da gaiola, né? Dessa música que ficou super famosa, e do baile ficou super famoso também. E aí, como vendiam droga naquele ambiente, ele foi acusado. Eu não sei se ele chegou a ser preso, se ele está preso ou não, mas eu sei que essa acusação recaiu sobre ele. E aí a gente iniciou um debate também, porque quem frequenta outros espaços e espaços com pessoas de maior poder aquisitivo sabe que a venda de drogas acontece muito naturalmente nesses espaços, em raves, em grandes festivais. Se você já frequentou esses ambientes, você sabe que tem venda de drogas ali também, e nem por isso esses DJs são acusados de associação com o tráfico de drogas. E aí a gente estava discutindo essas questões na semana passada. Saindo do Brasil, uma notícia que rodou bastante na internet também na semana passada foi a de um rapper norte-americano que foi assassinado, né? E esse rapper, ele tava sendo muito reconhecido. Eu não vou me aprofundar, mas eu vou deixar as notícias. Tudo que eu falar aqui, eu vou deixar tudo relacionado aqui embaixo. Mas esse rapper, ele tava fazendo um trabalho muito interessante dentro da comunidade dele, um trabalho de levante dessa comunidade e de pesquisa também para melhorar a vida de pessoas negras, porque essa comunidade era de pessoas negras. E aí, de repente, ele foi assassinado. E dentre essas notícias, eu pensei em fazer um vídeo, porque apesar de serem homens negros com perfis muito diferentes, todos eles estavam sendo diretamente afetados pelo racismo, o racismo estrutural. Se a gente for analisar o Rodrigo do BBB, ele tem um perfil muito mais acadêmico. O Renan da Penha veio de uma comunidade, era um DJ que passou pelo encarceramento e estava reconstruindo a sua vida, ajudando a comunidade também. O rapper que eu mencionei era norte-americano. O menino do Bob's era um trabalhador, né? Ele foi atingido pelo racismo enquanto estava no seu trabalho, mas uma coisa une essas pessoas, uma coisa une esses homens, o fato deles serem homens negros, logo eles serem alvos do racismo. E aí, quando eu tava pensando nesse vídeo, eu lembrei muito de uma discussão que já existe na internet, né, que eu já vi outras pessoas fazendo, sobre essa coisa de a gente poder falar que o homem negro tem privilégios na sociedade ou não, se isso é real, se isso não é real, porque ao mesmo tempo que esse homem negro tem concessões e vantagens por conta do gênero, né, eles são capazes sim de oprimir, por exemplo, mulheres negras. Quando a gente sai desse âmbito, a raça é um fator que atravessa esses homens e esses meninos de uma maneira muito incisiva, ao ponto de hoje a gente tá passando por um processo de genocídio, né, dos jovens negros no Brasil. E aí, com a situação do menino do Bob's, a gente também entra no outro âmbito, né, que é como as relações interraciais se dão. Que é isso, ao mesmo tempo que existe a questão de gênero, existe também a questão de raça nessa relação. Então, esse homem pode oprimir essa mulher que é branca, mas ao mesmo tempo essa mulher branca pode oprimir esse cara por conta da raça, como aconteceu com o menino do Bob's. E a minha ideia na semana passada era basicamente a gente conversar, não era chegar necessariamente numa conclusão, mas a gente conversar sobre essas questões, porque eu realmente acho questões relevantes. Eu lembro que quando comecei a fazer
série sobre masculinidades aqui no canal, algumas pessoas vieram me questionar: ah, precisa dar voz pra homens? Homens sempre falaram na nossa sociedade. E eu lembro que num vídeo, eu acho que com o Caio, eu não lembro se foi com o Caio ou com o Túlio, eu questionei isso, né? Eu falei, quais homens sempre tiveram voz nessa sociedade? E o que eu percebo é que, principalmente na internet, eu vou falar que é na internet porque quando eu me deparo com livros, tanto de feministas negras ou de mulheres que seguem outras vertentes, que seguem o mulherismo africano, etc., eu percebo que realmente existe uma preocupação dessas mulheres em pautar a questão do homem negro, do genocídio e das violências que esse homem sofre. Se você olhar, a grande maioria dos livros que essas mulheres têm feito, elas têm pautado isso. Porém, todavia, entretanto, eu acho que com as distorções, a gente acabou chegando num nível que a gente parou um pouco de fazer recorte de raça. E eu vou dar alguns exemplos pra vocês. Por exemplo, existiu um processo muito forte nos últimos anos de cursos voltados para mulheres. Eu entendo esse recorte, eu realmente entendo que a gente tá olhando a questão de gênero, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha as estatísticas, a gente percebe que, por exemplo, mulheres negras acessam mais a universidade do que homens negros. E a gente vê também que os homens negros, eles são os mais afetados pela violência policial, pelo encarceramento em massa, estão nos empregos mais degradantes e nos empregos com maior nível de periculosidade, isso. Então, muito me preocupa a gente não trazer esse olhar também para a questão de raça. E certos discursos me inquietam demais porque eles tendem a promover a desumanização de um corpo que já é desumanizado pela questão racial. E aí alguém pode me perguntar, ah, Gabi, mas o que você fez com essas suas inquietações, né? Porque a gente tá aqui discutindo isso num vídeo, assim, que, de certa forma, eu pareço até angustiada. O que eu fiz com as minhas inquietações foi começar a pautar, trazer essas pautas pra internet, porque eu considerava elas importantes. Mas a minha angústia nesse vídeo tá muito baseada na percepção de que não adianta pautar determinados assuntos e tentar moldar uma masculinidade negra mais positiva se a gente não começar a discutir questões estruturais e estruturantes que, por exemplo, fazem com que um homem negro seja morto pelo exército brasileiro. A gente tem visto discussões que eu considero muito relevantes sobre paternidade, sobre como o homem negro precisa expressar os seus sentimentos, uns aos outros começarem a questionar sobre machismo, sobre abandono parental, que é uma coisa que acompanha muitos lares negros. A gente tem pautado também como esse homem negro olha para as mulheres negras, sejam suas mães, suas esposas, suas ex, e como se dão esses relacionamentos. A gente tem pautado tudo isso, mas existe uma real necessidade das pessoas, principalmente as pessoas negras no Brasil, terem consciência de que se você tem um filho, um pai, um irmão, um namorado, um marido negro, ele é sim um alvo, e é um alvo do Estado também. E não adianta acreditar nessa falácia de que se seu tio, seu marido, seu filho, seu irmão, seu namorado são homens de bem, nada vai acontecer com eles, porque essa não é a realidade. A gente tá de cara com um caso que mostra que ele pode ser muito facilmente confundido e morto pelo Estado brasileiro. E sabe o que me entristece? É saber que a gente olha isso e por falta de consciência e por falta de entendimento do que é esse projeto genocida, a gente fica paralisado. E tem gente, inclusive, que não só fica paralisada, mas tenta criar desculpas. Hoje mesmo, na minha página do Facebook, eu vi um homem negro falando: será que isso foi assim mesmo? Será que o exército atingiria um carro com 80 tiros à toa? Eu fico pensando, se esse homem está sozinho no carro, como nós estaríamos hoje, como a família dele estaria hoje, até hoje, tentando provar que ele não tinha feito nada. Porque sabe o que aconteceria ali naquele caso? Se não tivesse uma criança, uma adolescente, duas mulheres dentro do carro, ele e o sogro seriam atingidos, e aí a gente planta uma arma aqui dentro e pronto. Logo, essas pessoas atiraram
e a gente tava só revidando. Por isso que eu vou voltar na tecla de que a gente precisa tomar cuidado com o nosso discurso, porque existe uma naturalização no discurso que desumaniza esses homens. Porque quando um cara fala bandido bom é bandido morto, qual é o imaginário desse bandido? Não é o cara que tinha 117 fuzis em casa, gente, na zona sul do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Não, a face desse bandido que ele diz que bandido bom é bandido morto é uma face negra que pode ser confundida com qualquer homem negro que tá simplesmente andando pela rua ou tá dentro do seu carro. Quando eu vi as notícias sobre o Evaldo, a família dele e o moço que tentou ajudar e também foi baleado, né, e tá em estado grave até hoje, esse vídeo pra mim, ele perdeu um pouco do rumo. E eu acho que continua meio sem rumo, porque é difícil você reerguer e se estruturar e estruturar as ideias quando você tá sempre diante de algo que mexe com trauma. E a cada nova notícia dessa, a sensação que eu tenho é como se o meu corpo estivesse paralisado, porque eu consigo pensar em diversas pessoas próximas a mim que poderiam estar naquela situação. E isso realmente me causa medo. Me causa medo do futuro, porque eu quero ser mãe e aí a gente nunca sabe se vai ser menino ou se vai ser menina. E eu já começo a pensar em como criar essa criança, como eu vou minimamente conseguir proteger um menino negro numa sociedade como a nossa, num país onde todas as autoridades acreditam ser normal o assassinato, o fuzilamento de um carro com uma família negra. Então é muito difícil pensar em alguma coisa para falar nesse momento, mas ao mesmo tempo eu considero que a gente precisa começar a pautar essas questões, porque só a partir do momento que você começar a entender que você é um dos alvos, dos possíveis alvos, você vai começar a lutar contra isso. E o que é isso? Esse braço estruturante do Estado que tá há mais de 500 anos matando gente preta, gente pobre nesse país. O que é isso? A gente precisa começar a dar nome, a gente precisa começar a trazer discussões e pressão, fazer pressão. Eu não consigo entender um país que não parou diante de um fuzilamento feito pelo exército brasileiro. 80 tiros num carro de família indo pro chá de bebê. E a gente só consegue entender porque o Brasil não parou quando a gente entende que a base dessa sociedade é o racismo. Esse corpo negro, o corpo de um homem negro caído no chão, é natural aos nossos olhos. O corpo de homens negros violentados, caídos no chão, com marcas de bala, não nos chocam, não nos sensibilizam. E por isso que a gente fica assim, paralisado, em silêncio. É mais fácil ser solidário com qualquer outra notícia do que com a notícia de um pai de família morto pelo exército brasileiro. A gente precisa sim pensar e trabalhar para uma sociedade com homens negros menos machistas, melhores pais, que falem dos seus sentimentos, que busquem ajuda psicológica, que sejam melhores companheiros, que não reproduzam racismo com mulheres negras. A gente precisa pautar isso tudo. Mas se a gente não identificar que hoje o nosso principal inimigo é o genocídio da população negra, o nosso companheiro, amigo, pai presente, pode virar estatística. O meu filho tava no carro, viu tudo. Ele quer foto do pai. Eu falei que o pai tá no hospital. Injustiça com o trabalhador, cara. Gente, por que o quartel fez isso? Eu falei, amor, calma, é o quartel. Ele corre, só tinha levado um tiro. Aí os vizinhos começaram a socorrer, eu ia voltar, mas eles continuaram atirando e vieram com arma, punho. Eu comecei a botar a mão na cabeça. Moço, socorre meu esposo. Eles não fizeram nada, eles ficaram de deboche. Ai, meu Deus, eu perdi o meu amigo. Meu Deus, eu perdi o meu melhor amigo, gente. Eu tô com ele há 27 anos, gente.